6 mortes suspeitas de pancreatite que podem estar associadas ao uso de canetas emagrecedoras são investigadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já são 225 notificações de inflamação no pâncreas ligadas aos medicamentos. O alerta maior, porém, é para o uso sem indicação médica, claro, e para o caso das canetas falsificadas ou manipuladas, como a Manu acabou de falar, que, claro, dificultam o controle da dose e a segurança do paciente. Você não sabe exatamente o que você está colocando no seu corpo, né? A pancreatite já é um risco conhecido e descrito nas bulas desses medicamentos. O risco já existe. O problema é que o perigo aumenta e drasticamente quando o remédio é comprado de fontes duvidosas. Os sintomas que exigem atenção imediata são, presta atenção aqui, dor abdominal forte, náuseas e vômitos. A Anvisa reforça que os casos ainda estão sob análise, não tem uma confirmação, mas que os medicamentos, quando usados corretamente e com acompanhamento médico, continuam sendo seguros e eficazes para tratar obesidade e diabetes. Diante dessa suspeita de relação dos casos de pancreatite com o uso de remédios emagrecedores, quem planeja perder peso com a ajuda dos medicamentos não pode, em hipótese nenhuma, em hipótese alguma, abrir mão do acompanhamento médico, minha amiga Ana Hickman. Pois é, Zucatelli, mas infelizmente muita gente ainda coloca o bem-estar e até a vida em risco para economizar. E o contrabando de canetas emagrecedoras paraguaias virou uma grande ameaça à saúde pública brasileira. Veja como e por quê na reportagem da Gabriela França. Canetas emagrecedoras e outras centenas de ampolas de medicamentos à base de tirzepatida, substância usada para tratar o diabetes tipo 2 e auxiliar na perda de peso. Nos rótulos, TG e Lipolés, produtos de origem paraguaia, que foram encontrados na última semana pela Polícia Militar Rodoviária. O material estava dentro de tênis e roupas íntimas de passageiros que seguiam em um ônibus interestadual em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. 3 pessoas foram presas e os medicamentos, avaliados em cerca de R$43 mil, foram apreendidos. Foz do Iguaçu, no Paraná, é um dos pontos de entrada de canetas emagrecedoras contrabandeadas do Paraguai no Brasil. Nas imagens, 246 ampolas escondidas em almofadas de pescoço. Os produtos que também foram apreendidos eram de uma passageira que saiu da cidade, no sul do país, e tinha como destino o Rio de Janeiro. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, também é uma das principais rotas de passagem do contrabando. No ano passado, a Polícia Rodoviária do Estado apreendeu mais de 5 mil medicamentos emagrecedores vindos do país vizinho. Marcas como TG e Lipolés são vendidas livremente no Paraguai, sem prescrição médica, prometendo emagrecimento rápido. São medicamentos que não têm registro na Anvisa, não podem circular aqui no país. Mas, apesar da proibição, as canetas paraguaias continuam sendo anunciadas nas redes sociais. Além da tirzepatida, é possível encontrar no mercado clandestino a retatrutida, um novo medicamento contra a obesidade que, mesmo em fase de testes, já está sendo comercializado no Paraguai. O valor costuma ser bem abaixo do preço do Mondiaro, caneta já regulamentada, com o objetivo de atrair mais e mais pessoas. Quem compra pode colocar a saúde em risco. Quando você traz uma caneta de fora, você não tem regulamentação da Anvisa. Então, nós estamos falando de um problema de saúde pública. O risco de contaminação, a gente não tem certeza do que está dentro dessas canetas, você não sabe o que você está aplicando, você não sabe como foi armazenado, você não sabe como foi comercializado, você pode ter problemas de fígado, você pode ter problemas no pâncreas, você pode ter problemas cardíacos. Karina comprou um medicamento emagrecedor de origem paraguaia. O objetivo era perder 8 quilos e, pelo preço, ela não pensou 2 vezes. Ela realmente era muito mais em conta do que as injeções da primeira geração, da segunda e dessa última geração. Era muito mais barata. Fui e comprei uma ampola e comecei a tomar. Logo, os efeitos indesejados começaram a aparecer.
Comecei a ter muita náusea, comecei a ter tontura e eu achava que era estresse. A minha barriga, eu sentia ela estufada. Eu tava, às vezes, com fome, eu colocava um pedaço de pão, café da manhã, um pedaço de pão na boca, já me dava aquela gastura que eu falo, né? Aquela coisa de não conseguir, às vezes, nem engolir. Às vezes eu ia lá e cuspia. Quando perdeu a voz, Karina percebeu que havia algo de errado. Não voltava a minha voz, não voltava. Fui no otorrino. Aí ele fez aquela endoscopia naso e tal. E ele falou, realmente, você tá com uma laringite decorrente de um refluxo. E aí eu comentei com ele que eu tinha tomado a tal medicação do Paraguai. Aí ele falou assim, é isso. É um sintoma da medicação que você tá tomando. Aí eu parei de tomar. Depois do susto, ela entendeu que a forma mais segura de perder peso e ganhar saúde é sempre buscando um especialista. E aí eu me conscientizei que não é legal você fazer automedicação, que não é legal você tomar, né, uma coisa que não está ainda legalizada ou de procedência duvidosa, mas eu aprendi na dor, né? Quando a gente fala de remédio, de medicamento, orientação médica é o mais importante, porque o médico ele sabe da indicação, ele sabe a dose, ele sabe o tempo e ele sabe muitas vezes também manejar um efeito colateral e pode te ajudar nesse processo. Então jamais use qualquer medicamento sem uma orientação médica. E aos poucos as pessoas vão tomando consciência dos riscos ou dos efeitos colaterais mais preocupantes das canetas emagrecedoras. É por isso que Hoje em Dia está recebendo agora a doutora Sandy Agostinetti, médica endocrinologista, que veio falar das 5 principais dúvidas sobre esse método de emagrecimento. Doutora, bom dia, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu queria começar falando sobre uma questão que é dúvida para todo mundo. As canetas emagrecedoras, elas fazem o nosso cabelo cair? Sim, pode acontecer. Não necessariamente pelo uso da caneta, mas pelo emagrecimento rápido. Então a gente tem uma diminuição de absorção de nutrientes, vitaminas, minerais e com isso a gente favorece essa queda capilar que a gente chama de eflúvio telógeno, né, o nome técnico. Então é uma queda que ela é na verdade autolimitada de 3 a 4 meses. Certo. Esse fio ele pode cair tanto o fio que está nascendo no início, quanto o fio completo. A gente vai perder 200 a 300 fios e vai perceber durante o banho, no lençol, na fronha, então durante o dia. Agora, mais uma dúvida com relação ao efeito rebote. É verdade que quando a pessoa para esse medicamento, ela volta a ganhar peso? Sim, pode acontecer. Porque a obesidade é uma doença crônica e tem dentro dela todos os espectros que a gente precisa curar para esse paciente realmente melhorar. Ou seja, a caneta é um aliado. Então, se não houver mudança dietética, se esse paciente não mudar a vida sedentária, iniciar uma academia, uma atividade física, junto com a medicação, a gente pode ter sim um efeito rebote. É uma questão de mudar seu estilo de vida para sempre, não só para aquele momento, para não passar por isso, certo? Exatamente. Agora, com relação à fertilidade, é verdade que as canetas emagrecedoras, elas cortam o efeito do anticoncepcional e ajudam por conta disso na fertilidade? Sim, elas podem cortar o efeito do anticoncepcional oral, justamente pelo mecanismo de ação da caneta. Então, ela vai retardar esse esvaziamento gástrico, então esse contraceptivo ele vai ficar mais tempo ali no estômago. Certo. E vai ser digerido mais lentamente. E com isso pode perder a eficácia da medicação. Então, geralmente a gente tem que usar, quando o paciente ele não quer engravidar de jeito nenhum, um método combinado, contraceptivo ou injetável subcutâneo, etc. Quanto à fertilidade, quando a gente tem doenças em que a fisiopatologia é a resistência insulínica, a inflamação sistêmica, como síndrome dos ovários policísticos, endometriose, a gente sim tem um benefício e essa paciente ela consegue ovular. Então, o ciclo dela se regulariza, vamos assim dizer, e ela consegue engravidar. Agora, com relação a esses medicamentos também, é verdade que ele prende o nosso intestino? Sim. Autolimitado também o quadro e a gente consegue manusear esse efeito colateral muito tranquilamente, aumentando a ingesta de fibras, água, fazendo o cálculo hídrico adequado para esse paciente,
Porque como essa caneta, o mecanismo de ação, ela lentifica esse intestino, a gente pode ter esse efeito de constipação. Agora, eu acho que é a quinta e mais importante dúvida de todas, então prestem muita atenção na resposta, pessoal. É verdade que a caneta emagrecedora, ela vicia? Não, ela não vicia. Até agora, até o presente momento, a gente não tem nenhum estudo científico que comprove a dependência química. Porém, quem usa a caneta se sente bem por conta da perda de peso, na maioria das vezes muda o estilo de vida e acaba associando isso com o bem-estar. E aí fica difícil da gente diminuir ou retirar essa medicação depois. Doutora Sandy, eu quero muito agradecer as suas importantes respostas aqui, porque é um assunto que é de necessidade pública, de saúde pública. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês.